Universidade Rinode Áudio da Semana. Nossa missão é ajudar pessoas. Claudemir Rodrigues, Imperial TroStars do Rinode Group. Nós vamos falar aqui hoje sobre fracasso, né? Como lidar com o fracasso, tá, gente? É esse assunto que nós vamos estar falando com vocês, tá? Então, você que conhece pessoas aí que vive fracassando, vive errando, não consegue dar certo em nada, então conecta ele nessa live que com certeza hoje ele vai tirar um bom proveito, né? E vai entender o porquê que ele fracassa em algumas coisas, né? Por quê? Porque as pessoas hoje, gente, elas desistem muito fácil das coisas. Principalmente eu vim no mercado de empreendedorismo há 17 anos, nesses 17 anos que eu tenho de empreendedorismo, né, porque, como vocês sabem, eu vim de família muito simples, né, morava no interior de uma cidade de 10 mil habitantes, né, ser empreendedor para mim era um bicho de 7 cabeças. Até que eu caí dentro de uma venda de marketing multinível e lá eu aprendi. Então, hoje eu sou grato a essa indústria de marketing multinível, porque graças a essa indústria eu mudei completamente minha vida. Não só pelo dinheiro, e sim para mentalidade, pela cabeça, pelo que eu aprendi. Imagina um cara que tem a 5ª série e se tornar uma pessoa hoje multimilionária. Uma pessoa que morava no interior do Mato Grosso, cidade de 10 mil habitantes, profissão de torneiro mecânico, se tornar uma pessoa bem-sucedida no mundo do empreendedorismo, né? E hoje nós damos aí palestras, treinamentos aí em vários lugares do Brasil, tá? Já dei treinamento nos Estados Unidos, já dei treinamento para mais de 40, 50 mil pessoas aqui no Brasil, em eventos nossos, enfim. Tá? Então, hoje nós servimos de inspirações para algumas pessoas, que é o que nós fazemos hoje, inspirar as pessoas e treinar. E eu tenho um propósito que eu sempre falo para os meus seguidores: ganhar dinheiro a gente já ganhou, já aprendemos a como seguir o caminho, como ter uma mentalidade empreendedora de sucesso. Né? Nós já aprendemos. Então, mas hoje eu sempre falo para as pessoas que não adianta também ganhar dinheiro, né, sem propósito. Dinheiro sem propósito não chega a lugar nenhum, né? Não prospera. Pode até prosperar, mas depois você desaba tudo, perde tudo que você conquistou. Por quê? Porque ele veio sem algum propósito. Então é isso que hoje nós ajudamos as pessoas. Hoje o nosso propósito é o quê? Ajudar as pessoas que estão aqui hoje, nossos seguidores, as pessoas que nos acompanham, ajudar elas a prosperarem, a chegarem onde elas querem, tá? Nos seus objetivos. Mas lembrando, gente, para isso, né, tem que exigir muita persistência. Porque nós estamos falando hoje, vamos falar sobre fracasso aqui. Fracassar faz parte de uma pessoa que quer ser um empreendedor de sucesso. Tá? Ninguém vai ter sucesso na vida sem fracassar algumas vezes. Eu não me lembro quantas vezes eu fracassei. Tá? Não me lembro quantas vezes eu errei, tive que recomeçar de novo. Nesse mercado mesmo, né, do marketing multinível, a gente errou várias vezes. Não me lembro, né, não dá para contar no dedo das mãos quantas vezes eu tive que recomeçar meu negócio, começar do zero. Em equipes, como nós trabalhamos de marketing multinível, vocês sabem, nós trabalhamos com pessoas, né, e pessoas nós temos que o quê? Né, tem que capacitar elas, treinar. E muitas das vezes, né, nessa indústria, como é uma indústria muito dinâmica, nós perdemos o nosso negócio. Nós construímos e perdemos. Né? Mas por que a maioria das vezes nós perdemos? Porque nós não capacitamos as pessoas. Semana passada nós tivemos uma live aqui com o Jupiara Menezes, né? Ele é um cara bem sucedido nessa indústria, já tem aí mais de 25 anos de sucesso nessa indústria, já esteve, né, em grandes empresas aí, internacionais, e hoje faz parte não da minha equipe, mas sim da mesma empresa que eu trabalho, que é o Grupo Rinode. E o Jupiara falou sobre isso. Se nós conseguirmos treinar, capacitar melhores os nossos líderes, treinar melhor nossos líderes, nós podemos diminuir as percas que nós tivemos pelo caminho. Então, e isso é incrível. Depois que eu comecei, depois que eu aprendi o que é um sistema de treinamento, depois que eu aprendi a seguir, a ler livros, a aprender esse mundo empreendedor, a aprender e trabalhar com pessoas, incrível, meu negócio foi para outro nível, foi para um outro patamar. Por quê? Porque hoje nós não perdemos pessoas. Mas, gente, eu quero deixar bem claro para vocês, porque as pessoas veem nós tendo sucesso que nós temos, e, enfim, elas acabam achando que as coisas também foram fáceis, né? Que o negócio foi fácil para nós, que nós tivemos mais sorte que elas, e não é assim.
Tá? Nosso negócio foi feito também de fracassos. Tá? Eu fracassei várias vezes, em várias empresas. Né? Para me chegar no Grupo Renaudet, eu passei por 3 empresas. Não vou dizer que eu fracassei em todas, tá? Mas eu tive sucesso em várias delas, mas depois também meu negócio foi a zero. E eu tive que recomeçar tudo de novo. Aqui no Grupo Renaudet nós tivemos um sucesso, foi mais rápido, nós chegamos aqui já com uma bagagem, já com entendimento melhor do que é essa indústria. Portanto, aqui nós não tivemos não tivemos fracasso algum, posso dizer isso. Tá? Nós acertamos em tudo. Mas por quê? Porque nós já sabíamos o caminho, né? A receita do bolo. Mas para chegar nessa receita do bolo, eu tive que ralar muito. Eu errei muitas vezes, eu fracassei muitas vezes. Antes da indústria de marketing multinível, antes de eu chegar para essa indústria, eu fracassei muito. Tá? Como eu já disse, eu contei minha história em algumas lives passadas, de onde eu vim, quem me segue aí já sabe, não vou falar para se tornar repetitivo aqui, mas eu fracassei muitas vezes. Eu trocava de empresas, porque várias empresas eu passei, e eu era chamado, meu pai falou assim, não vai ser nada na vida desse jeito, porque você muda de empresa como muda de roupa. Mas não é porque eu não me identificava com aquilo. E eu sempre falo aqui, inclusive eu falo no meus treinamentos, eu nunca fracassei, eu não entendo isso como fracasso. Tá? Nada que eu fiz, os erros que eu tive, que eu cometi, eu não entendo isso como fracasso, e sim como um aprendizado. Tá? Como eu estivesse preparando para o sucesso. Tá? Como se eu estivesse me lapidando. Né? Hoje, eu dirijo hoje mais de 30 mil pessoas na minha equipe. Dessas 30 mil pessoas, eu tenho hoje, são aproximadamente 10 mil pessoas que são ativas no negócio. Ou seja, que são ativos quer dizer o quê? Que está trabalhando no negócio. Tá? Que movimenta produto com vendas, que também é empreendedor, ou seja, que está movimentando, está vivendo desse negócio, que surgiu de Claudemir abaixo. Tá? Na minha indústria, no meu negócio, tá? Nesse mundo empreendedor, do meu negócio que eu construí, de Claudemir, né? Da minha equipe abaixo, são mais de 10 mil pessoas que sobrevivem e vivem, tá, desse negócio. Alguns já mudaram a vida, são mais de 30 pessoas na minha equipe que atingiram mais de R$1 milhão em ganhos, né? E, enfim, e isso continua crescendo. Né? Ou seja, são mais de 10 mil famílias, tá, que dependem das minhas decisões, das decisões que eu tomo para que ele tenha sucesso na vida. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou trabalhar firme, inclusive essas lives que estão fazendo aqui, são para quê? Para ajudar você. Porque enquanto eu estiver aqui liderando essa equipe, eu vou ajudar que você não fracasse. Tá? Para que você não erre. Porque se você não erre, você vai estar se ajudando a não fracassar. Porque isso é muito interessante nessa caminhada, não errar. Porque os erros que o Claudemir cometeu, muitas vezes eu pensei em desistir. E se eu tivesse desistido, por vários motivos, imagine hoje, está em Cuiabá. Nessa empresa que eu trabalhei, aqui no Mato Grosso, longe de tudo, longe de informação, né, eu cheguei a ser, em 11 meses desde que eu comecei a companhia, eu cheguei a ser o número 1 da companhia. Mas, para mim chegar nesse ponto, eu tive que me lapidar. Tá? E como que eu me lapidei? Imagine só, você que está aqui hoje, o meu patrocinador, ele era americano. Né? Quem sabe até ouvindo aqui, que agora há pouco eu estava falando com ele. Né? Ele era americano naquela empresa. Eu achei ele pela internet, certo? E mal conseguiu conectar com ele, que na época, imagina, para ligar para os Estados Unidos, eu lembro até hoje, custava mais de R$5 um minuto uma ligação. Tá? A internet nem existia naquela época, né? Como se comunicar na internet. A internet era muito lenta, não tinha como fazer uma videochamada dessa. Enfim, era muito difícil. Ou seja, eu cresci aqui na minha região, aqui em Cuiabá, e cheguei em 11 meses no número dessa companhia, errando. Porque eu não tinha informação de como fazer aquilo. Eu não tinha uma live como essa para me dar direcionamento, para mudar minha mentalidade. Eu cresci apanhando, né, errando. Foi assim que eu atingi meus objetivos. Tá? Por isso eu falo hoje. Tá? Eu demorei, desde quando eu comecei, 7 anos. 7 anos para eu atingir o meu primeiro R$1 milhão de ganho. Ou seja, para mim começar a ganhar dinheiro de verdade. Foi 7 anos errando.
errando e aprendendo com meus erros. Então, por isso que eu falei aqui, eu não considero que eu errei, porque eu já tinha meu objetivo de vencer nesse negócio. Desde o primeiro momento que eu cheguei nessa indústria, eu falei, se alguém está ganhando dinheiro com esse negócio, eu, Claudemir, vou ganhar também. Se 10% for verdade do que esse cara está falando, eu vou mudar minha vida com essa oportunidade. Então, todos os fracassos, todos os meus erros que eu cometi, eu não tenho como fracasso, e sim, tá? Como um preparo, uma lapidação para o meu sucesso. Tá? Então, a vontade que eu tinha de vencer não fez com que eu desistisse, que eu fracassasse. Tá? Fracassei sim, mas não desisti. Tá? Então, você que está aqui hoje, que está como empreendedor hoje, ou que está iniciando na sua jornada na indústria de marketing multinível, ou seja, no mundo do empreendedorismo, não desista. Primeiro que você não precisa errar tanto. Se você faz parte dessa indústria de marketing multinível, existe o sistema para te treinar. Se você seguir todo a linhagem de treinamento que nós temos aqui, com certeza você não vai errar. Com certeza você vai encurtar esse caminho. Não vai precisar demorar 7 anos, como foi o meu caso, para ter sucesso nessa indústria. Você pode encurtar esse caminho. Se você, claro, né, seguir tudo que nós falamos para você. Tá bom? Então, é só você se conectar ao sistema que com certeza você vai ser bem sucedido nessa indústria. Mas se caso você é um empreendedor, está nessa indústria e começando agora a empreender, certo? Não é nessa indústria de marketing multinível, não tem um sistema para te treinar, te capacitar. Não desista no primeiro fracasso que você tiver, no primeiro erro que você cometer. Porque isso está te preparando, como eu disse, eu falei, eu me preparei. Porque imagine se eu não tivesse errado, não tivesse fracassado em alguns momentos, né, e tivesse que ter recomeçado de novo. Imagina a quantidade de pessoas que já fez parte da minha equipe, o que fazem hoje, como eu falei hoje, tem mais de 30 mil pessoas. Imagine se eu não tivesse hoje preparado para esses fracassos, para esses erros. Se eu não tivesse aprendido com esses erros, a não desistir e a persistir. Hoje eu não poderia ensinar essas pessoas. Então entendem isso. Se você está passando por algum momento difícil e está tendo que recomeçar o seu negócio, entenda. Isso é um preparo para que você... É Deus já te preparando, né, para te lapidando para que você seja grande, para que você seja uma pessoa de sucesso, para que você, quando você tiver uma equipe assim como a nossa, de mais de 30 mil pessoas, para que você não deixe o seu sucesso, o seu ego subir para sua cabeça e querer ser mais que as pessoas e atropelar tudo e achar que você é o dono da verdade e não querer ensinar as pessoas, enfim. Porque se Deus está te preparando, se você chegou a ser uma pessoa bem-sucedida, é porque Ele tem um propósito para você. Tá? Porque ele quer que você ajude as pessoas também a mudar de vida. Porque essa nossa meta aqui nesse mundo, gente, nessa terra. Nós viemos para cá para ajudar pessoas. O que Deus quer que nós faça hoje aqui, nossa missão aqui na terra, é ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas a mudar as suas vidas, a evoluírem. Tá? Eu já falei, nós estamos aqui para ajudar as pessoas, para emanar amor para as pessoas, ajudar-as a evoluírem. O dinheiro é consequência. Sucesso é consequência do que você está fazendo para as pessoas. Então, principalmente no marketing multinível, nessa indústria que nós trabalhamos, que com certeza tem muitas pessoas aqui na sala hoje, principalmente nessa indústria, nossa missão é ajudar as pessoas a evoluírem. Esqueça o seu ego de lado e ajude as pessoas a evoluírem, independente de que equipe são. Ajude, porque essa é a nossa missão. Se você fazer isso, o sucesso, a sua independência financeira é apenas consequência. Eu vou entrar num assunto aqui, principalmente que eu gosto de falar muito, que ajuda muito você a não fracassar, que vai ajudar muito você a não errar. Porque erros, com certeza, você vai ter pelo caminho. Com certeza você vai ajudar você a não desistir. Porque tudo, gente, tudo, inclusive, tem alguma passagem na Bíblia, inclusive eu venho lendo hoje, eu já li vários livros de autoajuda, já li vários livros, como mostrei para vocês aqui, já tem uma biblioteca de livros aqui de autoajuda, e eu vejo que todos eles têm um caminho,
Tem um caminho, uma linhagem só muda alguns modos de falar, algumas palavras aqui, outra ali, as palavras, enfim, mas tudo é a mesma linhagem. E eu comecei a ler a Bíblia também, e eu vejo que alguns passos, na verdade todos que foi tirado, inclusive, esse livro fala muito sobre isso, esse livro aqui do Napoleão fala sobre isso, foram tirados da Bíblia. Foram tiradas algumas passagens da Bíblia, inclusive eu coloquei algumas para vocês aqui hoje. Olha essa aqui, ó. Inclusive sobre o que eu falei para você aqui agora de não desistir e ter vontade de vencer. Olha essa passagem aqui que está lá em Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ou seja, você tem que sim ter vontade de vencer. Você tem que sim querer vencer na sua vida. Você sim tem que correr atrás e construir algo diferente na tua vida. Para que você possa deixar um legado para sua família, para os seus filhos, para os seus netos. Nós estamos vivendo hoje, tá, um momento único, um momento ímpar na indústria de marketing multinível. Para vocês que estão aqui hoje, dessa indústria. Nós estamos vivendo um momento ímpar, gente. 2020, momento de pandemia, um momento onde todo mundo está, alguns empresários fechando, falindo, empresas fechando as portas, em números somente negativos, mas nossa indústria só está crescendo. O grupo Rinode nos últimos 90 dias cresceu 70%. Nós saímos num faturamento de 90 milhões de reais para 176 milhões, 90 milhões de reais em março, para 176 milhões de reais em agosto. Aí você me fala, que crise é essa? E ainda tem pessoas falando que esse negócio não funciona, que o marketing multinível não funciona. No momento de crise mundial, nós estamos batendo recorde. Mas por que isso? Tá, gente? Mas por que isso? Porque nós estamos vivendo um momento ímpar. Aí eu pergunto para você, por que você não tira proveito disso? Imagine quando você tiver, ser avô, seus netos te perguntar que 2020, ou que nós vamos, esse ano 2020 vai entrar para a história. Você falar para seu neto perguntar em 2020 o que aconteceu, tá? O que aconteceu com o seu negócio, se você faliu, ou você tirou proveito daquelas pessoas que ficaram multimilionárias, ou bilionárias, que é o que está acontecendo agora, porque o dinheiro na crise só troca de mão. O dinheiro do mundo não acaba, ele só troca de mão, sai de uma mão, vai para outra. Né? Enquanto chora, o outro vende lenço e fica milionário. Aí seu neto vai perguntar para você, né, o que você fez? Você tomou proveito nessa indústria? Você tirou proveito naquele momento de crise, naquela onda que foi criada em 2020? Ou você fracassou? Imagina você ter que falar para o seu neto que você fracassou em um momento onde todo mundo, uma grande maioria ficou milionária. Então, siga, gente, o que eu estava falando para vocês. Em vários momentos, aqui tem pessoas que acham que tem que ser pobre para ser bonzinho, que tem que ser pobre para ir para o céu. Foi o que eu ouvi a minha vida inteira. Né? Crenças limitantes que colocam na nossa cabeça, que nós ficamos ouvindo na vida inteira. Desde quando estava na barriga da nossa mãe, nós ouvimos essas crenças. Isso nos limita. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Construa o seu sucesso, meu querido. Construa uma carreira de sucesso. Não precisa ser aquela fase que eu cresci ouvindo meu pai falar, que ninguém fica rico trabalhando. Isso não existe, gente. Isso é crença limitante que colocaram meu pai tentava colocar na minha cabeça, que também foi colocado na cabeça dele. Meu pai é uma pessoa muito simples, ele queria meu bem, ele queria me ajudar, mas são crenças que colocaram na cabeça dele, que veio do pai dele, que veio dos avós dele, porque o sistema colocou isso. Como eu sempre falo, né? A Matrix, né, que nós estamos vivendo. Isso nos prende aqui dentro. Nós podemos sim a ser bem-sucedido. Mas, claro, isso vai demandar persistência, porque você vai, às vezes, errar várias vezes, você vai fracassar várias vezes. Mas aqui hoje, eu quero te dar uma dica. Uma dica para você construir um negócio sólido. Para você construir um negócio sólido, para que você não erre, para que você não fracasse, para que você não tenha que construir de novo. E uma dica que eu dou para vocês foi o que eu aprendi nesses 17 anos. É construir um negócio na rocha. Não errar. Errar, você vai errar de qualquer maneira, mas vamos diminuir o percentual desses erros. Para que você não desista. Para que você não perca a guerra. Perdeu uma batalha sim, mas não a guerra.
tá bom? Então eu vou dar um exemplo para você. Se você hoje, quem aqui na sala já construiu casa? Quem aqui já vai construir uma casa de maneira correta? Ou uma casa ou qualquer outra construção, tá? Um escritório, sei lá, uma loja, um prédio, quem aqui construiu? Ou participou de uma construção, certo? Como que tem que ser feito? Você tem que fazer, primeira coisa, um projeto. Você tem que fazer um projeto, você tem que projetar, né? Você tem que ficar lá. Primeiro você tem que construir aqui. Primeiro, eu vou dar dica de como eu faço. Eu construo aqui, ó. Primeiro eu construo na minha cabeça. Eu imagino aquilo com você depois. Eu já imagino aquilo pronto. Aqueles detalhes. Depois de tudo pronto, aí sim nós vamos para a execução. Aí nós vamos chamar o meu pedreiro, o cara que vai construir, o engenheiro, medir tudo e vamos construir. Tá? Para quê? Para que isso não tenha nada errado. Tá? Porque eu já fiz obra no passado, antes de eu ter esse aprendizado, antes de eu ter entender como tudo funciona, eu queria fazer tudo na minha cabeça. Eu não contratava engenheiro, não contratava arquiteto, eu queria fazer na minha cabeça. Eu já construía na minha cabeça. Mas aí eu queria o quê? Atropelar etapas, eu queria já ir direto na execução, eu já queria executar. Aí, na maioria das vezes, aquela execução, na minha cabeça, funcionava, mas quando você vai medir e pôr em prática na execução, às vezes um errinho de 5 centímetros aqui, lá, imagine só, né? Você pega uma rota de um navio. Se eu não tiver uma rota formada, se eu não tiver um planejamento de onde ele vai sair, para onde ele vai. Se o navio sair aqui do Rio de Janeiro, aqui do Brasil, para poder ele ir para Portugal. Se ele errar aqui 1 centímetro aqui, a rota, quem sabe ele vai sair lá na Noruega, lá em cima. 1 centímetro que ele errou aqui, acho que nem isso. Porque para isso existe um planejamento da rota dele antes. Se vai ter uma tempestade no mar, para que ele possa desviar, enfim. Tudo é planejamento, gente. Tudo. Para que tudo ocorra corretamente. Tudo ocorra corretamente. Por que eu vejo muitas pessoas aqui errar? Principalmente nessa indústria. Porque não fazem planejamento. Ele não faz um projeto para a vida dele. Ele não sabe para onde ele vai. Aí, por isso, fracassam. Por isso, desistem. Então, eu estou dizendo para você, para fazer um projeto de uma casa, existe todo esse planejamento. Para poder pegar esse navio e ir para a Europa, existe um planejamento. Para pegar um avião, tudo existe um planejamento. Aí eu pergunto para você, e a sua casa mental? A sua planta da felicidade, da abundância? Como que está? Você tem planejado ela? Ou você vem fracassando aí em todos que você faz por falta de planejamento? Gente, errar, isso faz parte da trajetória. Mas se você tem um planejamento, você pode sair da rota um pouquinho, mas você já vai perceber que você está errado, você volta para a rota e siga, e você vai ter sucesso. Nosso negócio não precisa fracassar. Aqui você não precisa errar, porque aqui já está tudo pronto. Tudo que eu tinha de errar, eu já errei. Você não precisa errar aqui nesse negócio. É só seguir o que eu estou falando para você. Então, faça um planejamento de tudo que você vai fazer. Vai fazer. Vamos falar do nosso negócio, Grupo Rinodê. Você vai fazer o nosso negócio? Conecte primeiro o sistema. Aprenda a fazer esse negócio com excelência. Claro, mas eu vou fazer isso, vou ficar ético igual. Não, claro que não. São 17 anos errando. Na verdade, foi 8 anos errando. E nos 8 anos para cá eu entendi como tudo funciona, eu parei de errar. E aí meu negócio explodiu, meu negócio atingiu meu sucesso muito mais rápido. Então, não precisa errar se você seguir um sistema, se você seguir o cronograma que tem que ser seguido, ok? Eu coloquei algumas anotações aqui, principalmente as coisas que eu mais errei e as coisas que eu mais fiz para que eu pudesse ter sucesso na minha vida, para me trazer para vocês aqui hoje, para que vocês não precisem errar, ok? Tudo que entra na sua vida depende da qualidade dos materiais que você usa para construir. Lembra quando eu falei em execução da minha obra? Tá? Eu já planejei. Aí como eu vou executar? Na execução, se eu não tiver materiais de qualidade, não procurar materiais de qualidade, a obra também não vai ficar boa.
vai dar defeito, vai ter uma obra para 1 ano, 2 anos, e vai começar a quebrar tudo, vai começar a desmanchar as tomadas, vai começar, a cano vai começar a estourar, a parte elétrica não vai funcionar. Por quê? Porque eu não coloquei material de qualidade. Vocês estão entendendo, gente? A analogia que eu estou falando? Porque é assim que funciona também na tua cabeça. Se você não tem material de qualidade, se você não tem lido, né, uns livros para construir sua mentalidade de sucesso, lê esse livro para você ver. Quem não leu, leia ele para você ver o que é você fracassar, passar por um deserto e ter força para sair lá na frente. Mas o que fez ele não desistir? Apesar dos fracassos que ele teve, principalmente quando veio para o marco multinível, em 2012, na verdade em 2008. Ficaram 4 anos vivendo no deserto. O que fez ele não fracassar? A crença. A crença que onde ele podia chegar. O que ele estava construindo, fazendo, desde a base bem feita. Então nossa mente também está cheio disso, gente. Ó, cheio de padrões de medos, ansiedade, escassez, desânimo, dúvida e principalmente pensamentos de maldade. Gente, presta atenção nisso que eu estou falando para vocês. Pensamentos de maldade. O que eu vejo as pessoas mais... elas até trabalham. Pensa numa pessoa aí, junto comigo, faça um exercício comigo. Um cara que trabalha muito, rala muito, trabalha. Ele trabalha muito, mas não consegue ter sucesso. Ele não consegue prosperar. Gente, se você parar para analisar, eu já vi várias pessoas que vêm fazer mentoria comigo, tá? Eu vejo que acontece isso com as pessoas. Não, às vezes não é nem por maldade, o cara não é ruim, mas ele fica tendo aquela mentalidade, aquela inveja das pessoas que estão crescendo, tá? Com maldade no coração, tá? Eu vejo pessoas, principalmente no multinível, de online, parar de trabalhar por causa do offline, né? Para não dar comissões para o offline, ou seja, não ajuda as outras equipes, porque as outras equipes, ele não quer que o cara cresça mais que ele. Aqui, eu estou falando, eu até lembrei um negócio aqui. O que mais acontece no nosso negócio, é pessoas, inclusive a semana passada eu estava falando com um líder meu, o que acontece, pessoas na equipe do online começar a crescer e crescer mais que o offline e não querer mais ouvir o cara. O cara ajudou ele a chegar onde ele chegou, inclusive ajudou com excelência, porque essa pessoa ultrapassou o offline, mas depois ele não quer mais ouvir. Ele não quis mais ouvir o patrocinador dele, o offline acima, o diamante dele acima, ou o imperial acima, só porque cresceu mais que ele. Ou seja, serviu para ele crescer e depois não queria, né, não quer mais ouvir o cara porque ele cresceu um nível mais acima, ou pelo menos igual a ele. Ou seja, ego, né? E o que isso acontece quando deixa o ego falar mais alto? O que acontece? Fracasso. A pessoa fracassa. E na maioria das vezes desse fracasso, dependendo do tamanho dele, né, as pessoas desistem dos sonhos dela, de construir um grande negócio no mundo de empreendedorismo, nesse mundo que nós vemos de marca multinível, ou até mesmo no mercado tradicional de empreendedorismo. Por quê? Fracassam. Por quê? Por causa do ego. Porque não construiu um negócio de forma correta. Por causa dos medo, de dúvida, pensamento de escassez. Ele fica pensando, aquele cara está ganhando, é imperial da companhia. Vamos falar imperial, que é o nosso nível almejado por todos aqui. Ele é imperial, ganha mais de 100 mil por mês. Mas será que eu vou conseguir chegar lá? Eu não me vejo ganhando 100 mil por mês. Pensamento de escassez, não consegue. Mas eu não vou ter mais pessoas no mercado para me recrutar. Esses caras grandes hoje recrutaram todo mundo. Gente, é pensar muito medíocre. Gente, acreditem, o número 1 dessa empresa ainda nem entrou nesse negócio. Pode ser que o número desse negócio aqui, dessa empresa, está aqui, né, nessa sala hoje. Então entenda, gente, esqueça isso. Por isso que a gente fala, conecte. Quando o cara me pergunta, várias pessoas me perguntam, o que fazer para ter sucesso no negócio, Claudemir? A primeira coisa que eu falo para ele, conecte ao sistema de treinamento. Conecte ao sistema de treinamento. Mas como você conecte ao sistema de treinamento que ele vai te treinar, vai te capacitar? Então você não precisa errar. Você não precisa errar. É só você se conectar ao sistema de treinamento que o sistema vai te treinar, vai te capacitar. E o principal disso, gente, que eu estava falando para vocês, pensamentos de maldade. Se livre disso. Se livre disso. Principalmente rancor, inveja. Livra-se disso.
isso não vai te levar a lugar nenhum. Ou seja, só vai fazer com que você erre, que você fracasse. Fique livre disso. Tá bom, gente? Isso é um dos principais motivos que as pessoas quebram, crescem e depois perdem tudo que construíram. Por quê? Por causa do ego, vaidade, egoísmo. Cuidado com isso. Olha aqui, ó, uma passagem aqui. Olha essa passagem, inclusive desse assunto que eu estou falando. Passagem na Bíblia aqui de Mateus. Olha aqui. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, você pode ter duas maneiras, né? Se você pensa só em quê? Em maldade, só em ser mais que os outros, ser maior que os outros, para de fazer o seu negócio, vai fazer o negócio porque você quer destruir o negócio dessa pessoa. Eu estou falando desse assunto porque é o que mais acontece na indústria de marketing multinível. Um líder aprende com outro líder, né, e depois sai e vai para outra empresa porque ele quer ser aquele cara lá, ele quer roubar a equipe dele para lá. Então olha isso aqui, ó. Pois que tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Ou seja, você vai adquirir o quê? Mais problema para você. Você vai estar atraindo mais problema para o seu negócio. Mais pessoas ruins para trabalhar junto com você. E o que você tem de bom, o pouquinho que tem ainda vai ser tirado de você. Mas se, tem dois significados isso. Mas se você é uma pessoa boa, você quer uma pessoa que quer ajudar as pessoas, que quer prosperar, você é uma pessoa que paga... Gente, eu sou chato hoje. Até meus impostos eu pago em dia. Minhas contas eu gosto de pagar rigorosamente em dia. Eu não deixo atrás, eu não gosto que atrase uma água, uma energia. Meu telefone eu não gosto que atrase. Meus impostos é dia 20 que eu tenho que pagar, dia 20 eu pago rigorosamente em dia. É disso que eu estou falando, gente. Ó, quanto mais você tem, mais lhe será confiado. Ou seja, mais você vai ter. Então, quanto mais bom você for, quanto mais bom pagador você for, quanto mais trabalhador você for, quanto mais fiel você for, quanto mais você tem, mais você vai ter. E possuirá em abundância. Olha só. Mas a quem não tem, até o que não tem lhe será tirado. Então, para de ser medíocre, cara. Começa a pensar grande. Pensa em construir algo gigante. Eu tinha uma cabeça, tudo é termômetro, gente. Eu tinha uma cabeça que antes eu cresci ouvindo isso, que fazendo para comer tá bom. Quando eu cheguei em Cuiabá, eu pensava que fazendo para comer tá bom. Porque eu vivia numa dificuldade muito grande, né? Eu queria para sobreviver, pagar minhas contas em dia. Esse era o meu sonho. Mas quando eu atingi isso, eu falei, bom, agora dá para ter um carrinho melhor, né? Dá para fazer uma viagem, pelo menos um ano, não conhecia a praia, nunca tinha andado de avião. Agora dá para ter uma vida melhor. Aí eu subi mais um degrau. Quando eu subi esse degrau, eu falei, agora eu posso ter o quê? Eu cheguei no degrau de onde? De conseguir pagar minhas contas em dia, de ter meu carro bom do ano novo. Eu falei, agora eu preciso de uma vida melhor. Agora eu quero ter um carro importado, né? Eu quero ter um barco. Tudo isso foi degrau por degrau. Quando eu atingia um, que eu conseguia enxergar o outro. Mas quando eu estava aqui embaixo, quando eu estava aqui errando, fracassando em tudo que eu fazia, eu não conseguia enxergar, conseguia pagar minhas contas em dia. Imagina sonhando em ter um barco, ter um carro importado na garagem, morando onde eu moro hoje. Então, eu jamais imaginava isso, porque não consegue enxergar. Então, você tem que pular um degrau para você crescer. E, às vezes, para você atingir um degrau desse aqui, você vai fracassar muito, você vai errar muito. Mas o que é importante é que você não desista. Nunca desista, porque um dia você vai conseguir. Nunca desista. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá falando aqui, olha na Bíblia, lá em Mateus, acho que é 25 a 29, acho que é, se eu não me engano, que tá isso aqui. Procure lá. Tá tudo na Bíblia. Tudo que você precisa, gente, para você ser uma pessoa melhor, para você ser uma pessoa bem-sucedida, ser uma pessoa próspera, tá lá. É só você ler. Lê com atenção, com essa visão que você de empreendedor que você tem, você vai ver que tá tudo lá escrito. Tá bom? Ó, atividades mais poderosas da vida em que você constrói na mente a cada hora. Ou seja, cada hora que você passa na sua vida, você está aprendendo alguma coisa. Está colocando algo na mente de valor. Ou não. Aí é onde ele fala, me diga com quem tu andas, direi quem tu és. Quem que você anda dialogando diariamente? Com quem você anda tendo amizades? Quem são seus colegas de trabalho? Quem são as pessoas? Elas são pessoas que estão no mesmo motivo que o seu, no mesmo propósito que o seu?
Ou elas ficam te puxando para baixo, te tirando do teu foco. Não participa dessa live, não. Vamos ali para aquela happy hour ali que é melhor. Vamos ali para aquele, enfim, né? Qualquer distração, porque 70% do nosso dia hoje é distração e apenas 30% é ação. Cuide com isso. Então nós estamos aprendendo isso a cada minuto. Cada minuto da nossa vida você está aprendendo algo que você está colocando na sua mente para mudar a tua mentalidade. Então, se você estiver buscando algo, pessoas bem-sucedidas, está conectando nas lives, está aprendendo coisas boas com pessoas bem-sucedidas, está conectando no sistema, junto com pessoas com o mesmo propósito que o seu, você vai vencer. É questão de tempo, porque você está desprogramando sua mente e programando ela para o sucesso. Porque sua mente foi programada para quê? Para ser medíocre, para ser fracassado. Mas você tem que programar ela para o sucesso. Para isso, você tem que andar com pessoas bem-sucedidas, parar de ouvir pessoas fracassadas, parar de ouvir pessoas que te ficam puxando para baixo e desviando do seu foco. Tá bom? É assim que funciona. Ou seja, o que vale é o que está sendo feito agora. Pare de ficar, mas eu conheço pessoas lá atrás que o mundo empreendedor, ele não tem carteira assinada, é muito arriscado, eu não sei se eu consigo fazer, que fulano tal quebrou nesse negócio. Esqueça isso, gente. Quem vive de passado é museu. Não existe passado. Para de sofrer. Para de viver o passado, na verdade. Para de viver o passado. O passado já era. Às vezes o cara não prosperou, às vezes no seu negócio, no mesmo negócio que você está, lá atrás, porque o cara não fez. Ele não fez o que tinha que ter feito, ele não se conectou ao sistema, não conectou com as pessoas bem-sucedidas. Saia da live para assistir novela, assistir um jogo de futebol, ou assistir qualquer outra coisa aí, assistir Netflix agora que está na moda, e não fez o que tinha que ter fazendo. Não fez o que tinha que ser feito. Mas se você fizer hoje de outra forma, você vai ter sucesso, gente. Porque o que manda é o que você está fazendo agora. O que você está fazendo agora. Ou seja, ou o cara está vivendo o passado, ou ele está sofrendo o futuro. Será que eu vou dar certo nesse negócio? Será que eu não vou fracassar nessa indústria? Ou seja, tem colocando medo na frente. Por que não fazer? Por que não fazer agora? Porque, gente, o mundo funciona no presente, no agora. O poder do agora é o que vai fazer diferença no seu futuro. Se você vai ser uma pessoa bem-sucedida ou não, é o que você está fazendo agora. Esse negócio de destino, o destino está no que você está fazendo agora. As decisões que você está tomando agora, nesse instante. Você tem um livre-arbítrio para ser quem você quer na sua vida. Você decide o que você quer. Pare de errar. Siga as pessoas bem-sucedidas. Siga as pessoas que querem o mesmo propósito que o seu e conecte com eles. Conecte com pessoas que têm o mesmo propósito que o seu. Que com certeza você vai ser uma pessoa bem-sucedida naquilo que você quer. Você acabou de ouvir Nossa Missão é Ajudar Pessoas. Claudemir Rodrigues, Imperial True Stars do Rinode Group.